para o Rio de Janeiro, Operação Bullish da Polícia Federal. Rodrigo Viga, quais são os alvos? Bom dia, Viga. Bom dia, meu caro Thiago, bom dia, ouvintes desse jornal da manhã da Jovem Pan. Polícia Federal cumprindo nada mais, nada menos, nesta sexta-feira de sol azul aqui no Rio de Janeiro, 37 mandados de condução coercitiva e 20 mandados de busca e apreensão nessa Operação Bullish, que investiga aí irregularidades, ilegalidades em financiamentos concedidos pelo Bancão, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, através da BNDESPar. O nome da empresa que foi beneficiada por esses empréstimos do BNDES ainda está sendo guardado em sigilo, mas sabe-se que é do ramo de proteína animal. Meu caro Thiago, eu vou falar no condicional com base nas informações que passaram os agentes da Polícia Federal. Esse alvo seria a empresa JBS e esse empréstimo sob suspeita que está sendo investigado pela Polícia Federal, pela Justiça, teria acontecido em junho de 2007, aportes nessa empresa de proteína animal, de ramo da área de frigoríficos, para a aquisição de uma outra empresa fora do país, provavelmente nos Estados Unidos, um negócio aí que movimentou nada mais, nada menos do que 8 bilhões de reais. Vários endereços estão sendo visitados no Rio de Janeiro e em São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro se sabe que um é na Zona Sul, do bairro de Botafogo, e outro na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital. Mas o que está aí no cerne da operação é um financiamento bilionário feito pelo BNDESPar, que é o braço financeiro do BNDES, no ano de 2007, para uma empresa do ramo de proteína animal, provavelmente para a compra de uma outra empresa nos Estados Unidos, uma empresa também do ramo de frigoríficos. Por isso que a gente vai juntando as peças do quebra-cabeça, como diz o sábio, meu caro Thiago, vai juntando Lé com Cré e chega aos supostos nomes das empresas, Thiago. Vai juntando os pedaços, professor Vila. Isso, é só lembrar, reafirmar então que o Rodrigo Viga nos informou. O valor dessa operação foi de 8 bilhões e 100 milhões de reais. Olha o dinheiro meu, seu, nosso, do BNDES. 8 bilhões e 100 milhões de reais num empréstimo que não seguiu o que determina o estatuto, o regulamento, o regimento que seja do BNDES, que tem de passar por uma série de garantias que foram dispensadas essas garantias. Segundo a informação da Polícia Federal, tudo indica que o prejuízo do BNDES nessa operação foi de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O prejuízo que eu, você, nós vamos pagar para esse grupo JBS, que olha, de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E quem foi que autorizou e fez naquele momento essa negociação? Antônio Palocci. Antônio Palocci, conhecido como o italiano, não é o Pós-Itália. O Pós-Itália é o Guido Mantega, que tem outro codinome, o bandido. Guido Mantega era chamado também de Antônio Palocci ainda não fez delação premiada. Não, tá louquinho pra fazer. Na hora que fizer... Ai. Aí, Joseval... Eu não quero nem estar perto de mim. Aí ele vai mostrar esse grande empresariado, o sistema financeiro. Eles compraram leis, eles venderam leis, medidas provisórias. Não, mas tem mais coisa. Eu queria falar alguma coisa a respeito dessa questão desses 8 bilhões e meio dessa operação Bullish, que na verdade é a injeção de dinheiro em determinadas empresas, valorizando, evidente que artificialmente. E Bullish vem de bull, touro, é o animal que ataca de baixo para cima, é o símbolo lá nos Estados Unidos, né? Certo. 2007, portanto, há 10 anos. E eu me lembro que nessa época eu tive contato a um grupo de grandes criadores de gado da minha região, do interior, lá de Presidente Prudente. Falou comigo a respeito da atuação do BNDES nesse campo, criando um tipo de cartelização do setor. Era tanto dinheiro, quase todos os frigoríficos brasileiros foram comprados, formaram um cartel. Isso criou o quê na época? Eles dominavam o preço do boi em pé. Porque o criador, ele não tem matador, ele não tem
a possibilidade de sacrifício das suas redes, dos seus animais. Ele entrega para o frigorífico. E ele precisa desse preço, que é dominado no mercado. Acontece que o preço do boi em pé foi dominado completamente no Brasil. A tal ponto que o setor deixou de ser lucrativo, me diziam os criadores da região de Presidente Prudente na época, e eu trouxe aqui para o ar essa questão. Isso levou a um ponto que não apenas os machos, mas também as fêmeas, as matrizes começaram a ser vendidas, porque não era mais lucrativo ter o boi em pé na fazenda. O que é que redundou nisso? Chegou um momento que faltou carne, faltou boi em pé, quase que se liquidou com o plantel da boiada brasileira. Olha a desgraça que às vezes acontece quando você carteliza um setor. Quer dizer, o domínio é tão vasto que destrói completamente, quase destruiu a pecuária brasileira. Por isso que a atuação agora... Eu esperava que um dia isso viesse à tona. Vamos ficar muito atento a essa operação, porque é isso que vai esclarecer. Evidente que depois o plantel se refez, a pecuária se restaurou, porque faltou carne, o preço do boi em pé começou a crescer, o pecuarista voltou a investir, etc. Mas quase destruíram a pecuária brasileira há 10 anos atrás. E é interessante justamente isso, Joséval, quando você conversa com empresários de diversos setores da economia brasileira dos últimos anos, né, especialmente durante o governo petista, o que chamava a atenção muitos empresários, alguns tinham uma empresa que começou com o avô, passou para o pai, agora está com o filho. O pessoal trabalha. Foi tudo comprado. E o pessoal trabalhando, e falou assim, mas como é possível uma empresa, como essa, o caso da JBS, crescer tão rapidamente em tão curto espaço de tempo? Professor, eu não quero ser exagerado, mas os números que me deram eram esses. Diz que era sacrifício de 40 mil bois por dia em determinados frigoríficos. Sim. Alguns chegaram a me dizer que criaram um aeroporto dentro da fazenda. Sim. Descia o jato, matava o boi hoje, botava, embarcava, no dia seguinte estava em Roma. Não passava nem pelos açougues e os supermercados brasileiros. Era uma coisa assustadora. Então, e o que os empresários falavam assim, parece que eu sou incompetente, porque os outros, vem um sujeito do nada, em tão curto espaço de tempo, vira uma empresa multinacional, com uma grande empresa internacional, etc. E nós aqui estamos trabalhando há 2, 3 gerações e nada. Quer dizer, caminhamos, lutamos, enfrentamos inúmeras dificuldades. Essa que é a grande questão. O Partido dos Trabalhadores, o Partido Criminoso, é uma organização criminosa, ele usou essa estrutura de Estado para construir uma burguesia, entre aspas, petista. JBS é produto da burguesia petista. E não é só. Uma parte do grande empresariado, uma parte, é corrupta do começo ao fim. Eles foram sócios do PT, por isso que eles queriam manter a Dilma. Tinha gente que deu entrevista pro Dilma quase até o fim, porque são falsos empresários, que não são aqueles que labutam, né, que se matam, que trabalham, não, são aqueles que vivem do saque do erário, tal qual os petistas, tal qual o criminoso Lula.